Pará. Sou filha de um casal, ela, Laurinda, e ele, Vitor Ramos Coimbra. Este casal esperou 12 anos para ter um filho, e eu chego. Então, fui filha única. Meu pai, à medida que o tempo passava, ele crescia profissionalmente e transformou-se num grande empresário da cidade. Ele era proprietário de uma fábrica de bebidas e refrigerantes chamada Fábrica de Guaraná Vencedor. Até hoje eu escuto o anúncio desta loja, da fábrica, vinculado pela Rádio Clube do Pará, e dizia: Fábrica de Guaraná Vencedor, vence pelo valor. Eu fui muito mimada, vejam bem, um casal que espera 12 anos por um filho, qual era a carga que eu tinha sobre mim. E eu fui muito mimada, muito apaparicada, meus avós foram meus padrinhos, e eu vivi num ambiente de muito amor e carinho. E quando eu tinha um pouco mais do que 7 anos, meus pais perderam a indústria deles. Aliás, meu pai. Esta indústria foi a leilão. A imagem da bandeirinha vermelha anunciando o leilão daquela fábrica que foi construída do zero por ele, até hoje não me sai da cabeça. Mas isso aqui serve até de alerta para todos nós. O que aconteceu com ele? Por que ele perdeu tudo que tinha? Graças a sócio. Ele deixou de trabalhar sozinho, a fábrica cresceu, ele achou que precisava ter um sócio, e minha mãe dizia para ele: Vitor, para que sócio? Vamos continuar trabalhando juntos. Mas ele, teimoso, convidou um amigo para ser sócio, e esse amigo foi responsável pelo final da carreira dele de empresário. Bom, a coisa foi tão forte que nós perdemos tudo. Perdemos tudo, fomos morar de favor na casa que uma irmã de minha mãe tinha desocupada e cedeu para que ela morasse. E então, para lá nós fomos, e meu pai queria vir para Pernambuco, e minha mãe disse: não, eu não saio de perto dos meus pais. Olha, Vitor, já aconteceu uma vez, eu não vou suportar se acontecer a segunda. Então vamos permanecer em Belém, vamos ficar aqui, vamos trabalhar. Então ele, de empresário, foi vender carne verde no mercado público de São Brás, em Belém do Pará. E meus avós, que eram agricultores na cidade, eram donos, naquela época, da maior horta de Belém do Pará, tinham um talho que vendiam verdura. Então minha mãe disse para minha avó: você pode deixar que agora quem vai cuidar do talho sou eu. E minha mãe cuidou do talho junto com o único irmão do sexo masculino que ela teve. Bom, e eu, que tinha, na época da bonança, uma vida de princesa, era até uma coisa muito engraçada, porque existia um carro francês, que eu já nem me lembro mais o nome, Dolphin, sei lá como é que era, eu sei que era um carro todo achatado, e eu tinha este carro à minha disposição, o motorista e a minha babá, que chamava-se de Maria, e eu chamava de Ia. Então a Ia me levava para a escola, me buscava na escola, minha mãe ajudava meu pai na fábrica, e me levava para as festinhas, e eu sempre muito bem arrumada, sempre engomadíssima, vestindo roupas de organdim, que me picavam os braços, que as mangas eram fofas e tinham elástico, e aquilo incomodava, mas era o mais chique naquela época. Então aqueles vestidos vaporosos, com laços imensos atrás, que, diga-se de passagem, eu detestava. 2 coisas eu detestava nessa minha infância: eram os laços grandes atrás e as meias curtas. Eu dizia: para que isso? Aqui é muito calor, não preciso de meia. A mãe dizia: não, minha filha, tem que compor o visual. Bom, quando nós saímos, depois do leilão, fomos morar na casa da minha tia, meus avós, meus padrinhos,
não aceitavam aquela situação. Minha mãe era a filha mais velha deste casal, que chamava-se Maria Preciosa e ele, Francisco Cristóvão. Então, meus vovós, Dindinho, nos levaram para a casa deles, nos acolheram. E com isso, eu ganhei a minha liberdade. Olha, que coisa gostosa foi trocar um carro francês por um cavalo. Olha, meu cavalo chamava-se Malhado. Meu cavalo não, o cavalo do meu avô, mas eu já dizia que era meu. E com ele nós íamos para vários lugares da cidade. Cerca de 3 a 4 quilômetros de onde nós morávamos, dentro do bairro onde nós habitávamos, que era o bairro de Nazaré, havia uma vala que cultivava agrião. Vala era o nome que chamavam, mas na verdade aquilo ali era um encharcado grande, que mais parecia um lago. E nós saíamos, eu e o vovô, com 2 cestas ao lado do cavalo, e eu em cima do cavalo, e ele feliz da vida pelas ruas de Belém, me puxando para que eu o acompanhasse. E ele foi uma pessoa que me acompanhou em muitos momentos da minha vida. Eu costumo dizer que com ele eu fiz a melhor faculdade da minha vida. Aquela faculdade que você aprende, entre outras coisas, o valor do dinheiro. Aprende que não é o dinheiro que te traz felicidade. Aprende que ser feliz é viver bem, é ter contato com a natureza, é aproveitar esses momentos que você tem junto da sua família. Então, eu sou muito feliz, porque todos os princípios que eu aprendi nesta época da minha vida, eu levo comigo até hoje. Com meu avô, eu aprendi a consertar fio de ferro elétrico, trocar lâmpadas, consertar sapatos. Um dos natais, eu nasci no dia 20 de dezembro, então eu sempre reclamava que eu tinha um presente só. Num dos natais, ele me deu um ferro de consertar sapato. Eu lamento até hoje não ter mais este ferro. Era um ferro que tinha mais ou menos uns 50 centímetros de altura e tinha, com 20 centímetros ou um pouco mais, uma sola pequena, como se fosse um sapato ao contrário. E lá em cima, uma outra de ferro, isso era. E ali a gente enfiava os sapatos ali dentro e pregava. Na horta que ele possuía, numa quadra da cidade, num bairro extremamente central, o bairro de Nazaré, que ela era situada na Avenida Alcido Cacela, 2294, estava entre a rua Conselheiro Furtado e a rua dos Mundurucus. Então, neste local, eu aprendi quantas coisas interessantes da minha vida. Eu aprendi o valor do dinheiro, a plantar e a colher, a valorizar as coisas simples, que são verdadeiramente elas que nos trazem a maior felicidade. Nós precisamos valorizá-las, porque é tudo, é muito mais do que ter dinheiro. Então, nesta horta do meu avô, eu, junto com ele, comecei a vender verduras. Como eu falei para vocês, eu aprendi a plantar e a colher, mas também aprendi a trabalhar aquilo que era fruto do meu trabalho, do meu empenho. Era uma vida completamente diferente. Eu larguei as bonecas, aqueles brinquedos caros e ia com meu avô para a horta. Quantas vezes, com lamparinas e cestas de lixos, nós não fomos catar as lesmas que comiam as couves que nós plantávamos. Então, nesta horta do meu avô, habitavam 4 empregados braçais. Ele construía a casa para eles e eles moravam ali. Quem fazia os sapatos dos empregados era meu avô. Na verdade, não eram sapatos, eram galochas
feitas com pedaços de pneu, que eram cortados os pedaços do tamanho dos pés dos empregados, e da câmara de ar nós fazíamos a parte de cima, porque Belém é uma cidade que chove muito, então às vezes a horta estava toda enlameada e eles precisavam se proteger. E eu, muito interessada nos estudos, querendo aprender cada vez mais e querendo ensinar as pessoas. Então, eu chamei todos os empregados dele, que eram 4, e alfabetizei todos eles. Alfabetizei todos, e quando os colegas deles, das hortas do lado, sabiam que eu estava dando aulas à noite para alfabetizá-los, eles vinham pedir para estudar também. E eu alfabetizei vários deles, porque essa região de Belém, na época, era uma região onde se concentravam as outras hortas. Ele começou sozinho, depois ele trouxe um compadre, seu José da Marjoga, comprou uma terra do lado, e assim foram vindo outros portugueses, meus avós eram portugueses, e criavam, cultivavam ao lado, e aquela comunidade ficou cheia de hortas.